Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Fábio Trevisan. Em primeiro lugar, desculpa, ontem era para ter soltado o vídeo, mas eu tive uma formatura religiosa, né? Para quem não sabe, acho que ninguém sabe. Eu sou um bandista, enfim, acabei ficando meio ocupado aí no final da semana. O que eu vim falar a respeito, o que eu vim falar para vocês hoje? Hoje eu vim dar aquele resumão das duas últimas aulas. Acho que é a parte básica, eu acho que com esse resumo vai ficar muito mais fácil de alguém ler e entender o que a Ana Coolin fala a respeito de volume e preço. Tá legal? Então vamos lá, vai, rapidinho. Em abril desse ano, eu e Jean, a gente acabou entrando numa live lá da Nelógica e a gente falou a respeito de volume, preço, fluxo, enfim, né? Para poder tentar entender um pouquinho disso daí. E uma das coisas a respeito da qual eu falei foi dessa relação de preço e volume, volume e preço, tá? Só a título de curiosidade também, né? Eu vou deixar disponível esse arquivo aqui num link para quem quiser poder baixar, usar como referência, né? Que eu acho que fica legal, entendeu? Então, assim, qual que é o grande segredo, né, da análise do volume e preço? E isso é a parte básica. E, na verdade, não é segredo, porque eu estou falando aqui agora, a Ana Coolin já falou no livro dela, enfim. Eu acho que a pessoa que escolhe ignorar o volume, ela deixa de receber informações importantes a respeito do preço. É só isso. Não, ninguém é contra quem faz análise técnica, os grafistas puros, ou leitor de fluxo puro. Cara, o problema é seu. Faz o que você quiser com essa informação. Você pode até ignorar essa informação. Você entendeu? Para quem está me assistindo aqui, eu acredito que seja extremamente importante. Então, beleza, vamos lá, né? O que que é o normal? O normal é você ter um candle com spread. O que que é o spread? O spread é a distância da máxima até a mínima, tá legal? Máxima e mínima. Vamos entender o spread como sendo isso daí. Você tem um candle com spread pequeno, você tem um volume menor em relação a um volume médio. Essa linha preta aqui é o volume médio, tá? Se você tem um candle de alta pequeno, volume pequeno, beleza, faz sentido. Um volume de baixa pequeno com volume pequeno faz sentido. Um volume de alta com spread grande, com um volume acima da média, pô, faz sentido também. Assim como faz sentido um volume de baixa grande, ou um candle de baixa grande com volume de venda grande. Show. É óbvio que dentro desses volumes de compra que a gente, vamos dizer assim, determina sendo de compra ou de venda, existe quem comprou, existe quem vendeu. E a gente vai discutir isso daí um pouquinho mais para frente, calma. Um conceito bastante importante também é esse de volume médio. Fabio, como é que você entende esse volume médio? Como é que você avalia? Como é que você mede? E daí vem as coisas, né? Pô, eu uso uma média de 20 períodos exponencial. Eu uso uma média de Tilson de 3 períodos. Eu uso uma média móvel. Cara, isso é muito visual, tá? A própria Anna Coolin, no livro dela, ela não fala em como você vai determinar esse volume médio, mas ela fala para você usar uma referência visual. Pô, abre a sessão lá, já que ela negocia Forex e tal, abre uma determinada sessão, vê qual que é o maior volume, vê qual que é o menor volume e vê onde a maior parte dos volumes se encontra. Tá, esse é o seu volume médio, entendeu? E teve uma época aí que, pô, eu fiz um levantamento estatístico. Vai, no período da manhã, qual que é o volume? Médio. No período da tarde, qual que é o volume médio? Para criar uma referência. Hoje a gente tem mais ou menos uma referência em números, né, em quantidade de contratos negociados, enfim. Mas a ideia é mais ou menos essa. Abre um dia, abre 2 dias, abre 3 dias, abre uma semana de negociação nos 5 minutos, por exemplo, se é o gráfico que você trabalha. Você entendeu? E dá uma olhada lá, quais os volumes máximos, quais os mínimos, procura essa distância, traça uma linha ou coisa parecida e vai ajustando essa linha de modo que ela corte a maior parte dos volumes das sessões.
Esse é o seu volume médio, tá? A gente vai desenvolver esse conceito um pouquinho mais aí ao longo do tempo, tá legal? E é óbvio, né? A gente tem o que a gente chama, o que a Ana Cullen chama de validação, candle de spread pequeno, volume pequeno, candle de spread alto, volume alto, e a gente tem as anomalias. E é aqui que a gente precisa aprender a treinar o olho. É por isso que eu falei da lição de casa, né? Treinar o olho nisso daqui. Spread pequeno, isso também é válido para os candles, né? O que que é um spread grande, o que que é um spread pequeno? Um candle, para mim, de 350 pontos no mini índice nos 5 minutos é um spread grande. Você entendeu? Um candle com 300 mil contratos negociados num candle de 5 minutos, para mim é um volume grande, né? Então a gente precisa estar atento a isso daí, porque é exatamente nisso daqui. Spread pequeno, volume grande, anomalia. Spread grande, volume pequeno, anomalia, tá? A gente precisa estar muito focado nesses padrões aqui. E a gente pode usar o mesmo conceito, perdão, de anomalia para o movimento de preço. Então, quando você tem um movimento de alta, por exemplo, com spreads de candle aumentando e volume aumentando, você tem um movimento válido. Talvez fosse uma região importante para você prestar atenção, tá? E a mesma coisa nos candles de baixa. Então, sempre que você tem movimento de preço, deslocamento de preço com aumento do volume, você pode pensar num movimento válido. Existe intenção, existe vontade, existe disposição dos players para comprar ou para vender. E de novo, a anomalia. Você tem preço aumentando e o volume diminuindo. Opa, pera, né? Existe uma diferença aí de intenção, entendeu? E o que quer dizer essa diferença de intenção, essa anomalia? Alguma coisa está mudando. O preço está andando, mas o volume, a quantidade de contratos negociados, ela está diminuindo? Pô, pera lá, né? Isso pode significar uma reversão na tendência, isso pode significar uma desaceleração, isso pode significar a pegadinha do malandro, né? Tem um monte de situação. Então, sempre procurar anomalia, você entendeu? Sempre procura anomalia. Se você está avaliando a tendência baseado em médias móveis, pô, o preço ele rompeu a média móvel num determinado ponto e ele voltou para baixo da média móvel num outro determinado ponto, avalia as barras de volume nesse movimento de alta ou de baixa, né? Esse movimento de alta ele teve volumes que aumentaram e é difícil no começo a gente pegar isso daí. Vou falar a verdade, é difícil até hoje, né? Não, a gente não tem muita ideia e foi isso que me levou a procurar uma solução, né, para esse tipo de avaliação, porque enquanto no Kendall você consegue muito bem determinar o que que é anomalia ou não, no movimento, no deslocamento do preço através de vários candles, eu senti uma dificuldade enorme para sentir o volume. Pô, será que o volume está aumentando? Será que o volume está diminuindo? Isso é assunto para o OBV que vem daqui a pouquinho. Então a gente precisa prestar atenção nisso daqui, tá? E é óbvio, observar estas anomalias em pontos importantes do gráfico. E daí, meu amigo, é o que você usa, o que você está acostumado. Se você usa pivô, se você usa camarilla, se você usa fechamentos anteriores, se você usa frequência, como o nosso amigo lá do ecocardiograma, o Evandro Soares usa. Cara, se você usa média, eu não quero saber o que você usa, né? Na verdade, o que você usa é o que você usa. Eu uso um outro negocinho aqui, que eventualmente também vai aparecer aqui. Mas anomalia é importante de ser observado próximo a suporte e resistência, né? Fábio, qual que é o tempo gráfico ideal para a gente identificar essa... Porque quando você fala de 5 minutos, o cara já está pensando em se adiantar o movimento, você entendeu? E no 1 minuto, né, em qualquer ativo, aí eu acho muito difícil de você determinar algumas coisas, né?
Então, você vai ter que treinar o seu olho para o tempo gráfico que você está habituado. Você entendeu? Pô, Fabio, mas eu uso Renko, eu uso Range, eu uso gráfico de ticks. Será que eu consigo fazer esse mesmo tipo de análise? Cara, vai ser um pouco mais difícil, né? Porque primeiro, o Renko, ele tem o range sempre igual. Um gráfico de ticks, né, de range fixo, ele também tem um high-low sempre igual. Você entendeu? O que pode ser uma desvantagem, mas o que pode ser uma vantagem também, né? Pode ser uma vantagem porque se você tem um range fixo, você só precisa olhar para o volume e a tendência, né? Então, calma. A gente vai chegar lá também, vou fazer um vídeo só para mostrar essas diferenças aí também, tá legal? E o que a Anna Cullen, né, fala, e aqui é o livro dela. Na verdade, esse conjunto de livros aqui embaixo, ele está à venda na Amazon. A última vez que eu olhei lá, custava R$ 25. 4 livros dela. Né, o principal dela, né, a análise de preço e volume, que é espetacular, leia. Tá em inglês, não tem tradução ainda oficial, você entendeu? Mas você encontra, se você procurar aí, Google Tradutor, enfim. Meu, se vira. Eu não quero saber o que você vai fazer para aprender. Né? E o problema é seu se você não conseguir aprender. Eu estou tentando aqui dar uma parte básica, né? E o que eu gostei bastante desse livro, eu acabei fazendo um resumo nesse slide aqui, é o seguinte, né? Ela tem lá 5 princípios, tá? E, pô, isso é muito legal, mas é muito legal para você usar como resumo, né? E o princípio número 1, que é aquele que a gente anda e que a gente tem até indicador, né, para mostrar a atividade no pavio do candle, é o que fala do comprimento do pavio, você entendeu? O comprimento do pavio, ele é o primeiro ponto de foco. Por quê? Né? Tá escrito aí, revela instantaneamente força, fraqueza, indecisão iminente, né? E o mais importante, a extensão de qualquer sentimento do mercado. Então, o que isso quer dizer? Quanto maiores os pavios, né, mais importante esse candle fica. E por que utilizar o candle? Né? Utilizar o candle exatamente porque ele pode largar pavios maiores ou menores. Essa é a grande vantagem dos candles em relação a Renko, em relação a range. Né? O gráfico de range ele também solta uns pavios, entendeu? E é por isso que fica legal depois mostrar isso daí, tá? Mas vamos lá. Princípio número 2. Se nenhum pavio foi criado, isso sinalizará um forte sentimento do mercado na direção do preço de fechamento. Então, é óbvio, né? Se você tem um fechamento distante da abertura, se você tem um candle grande, é um candle de força, compradora ou vendedor. Princípio número 3. Um corpo pequeno indica um sentimento de mercado fraco. O pessoal não quis negociar nem acima nem abaixo daquele range, né? Princípio número 4. Um candle de mesmo tipo ele tem um significado diferente dependendo de onde ele aparece na tendência de preço. Isso também é bastante importante de se notar, né? Ah, pelo seguinte, né? Ah, você tem um candle de força rompendo uma média. Você tem um candle de força no meio de uma tendência. Então, o preço se deslocou, o preço voltou na direção da média e o preço se deslocou de novo contra a média. E você tem normalmente um candle de força no final, né, da sua tendência, onde você vai ter um candle de força ao contrário ou não, enfim. Então a gente precisa estar atento, né, em suportes, resistências, LTA, LTB, as referências do gráfico que a gente usa normalmente, né? E o quinto princípio, né, o volume valida o preço. Então, a gente procura os padrões de volume, grande deslocamento, pequeno deslocamento. E daí a gente procura o volume associado. E talvez naquele determinado ponto, naquele determinado período, você teve um indicador preciso de topo, de fundo, enfim, né? Vamos continuar aqui para entender o que fica de referência para a gente.
Então, só revisando, vai. Observar as barras onde existem anomalias, tá? Entender esses 5 princípios, você entendeu? O que eles querem dizer, principalmente com relação a pavio e spread do candle. E daí, gente, olha só, eu sou uma pessoa extremamente simplista, né? Tipo, ah, 4 candles, e não são padrões de candle, são 4 tipos de candle que, para mim, baseado na Cooling, eles têm uma maior importância, né? O Shooting Star, o Hammer Candle, o Long Legged Doji e o Widespread Candles, né? Então, é óbvio, desde que sempre associados ao volume, eles vão trazer marcas no seu gráfico que a gente precisa estar ligado, tá? E a gente vai falar também ao longo do tempo aí, durante quanto tempo a gente precisa estar ligado a isso daí, entendeu? Então vamos lá, de novo, né? Resumão. Shooting Star, ou o martelo invertido, né? Enfim, defina o nome do jeito que você quiser aí, gente. Eu procurei isso aqui na internet, acabei colocando esses nomes aqui. Shooting Star. O que é o Shooting Star? É um candle que ele tem uma abertura, uma distância de abertura e fechamento pequenos, tá? E ele tem uma sombra, um pavio enorme, né? O Hammer Candle, ele é basicamente a mesma coisa que o Shooting Star, só que invertido. Ele tem uma abertura e um fechamento pequenos, e ele tem uma sombra enorme para baixo. Então, como é que eu acabei decorando isso daqui? Né? Normalmente o Shooting Star, ele aparece em topos, tá? Frequentemente, mas nem sempre, você entendeu? E o Hammer, normalmente ele vai aparecer no fundo. E daí fica um pouco mais fácil de você entender o que ela quis dizer com a sombra, né? Pensa no preço que abriu nessa mínima, ele viajou até essa máxima e voltou para fechar aqui perto. Cara, ninguém quer negociar nessa região. E dependendo do volume que foi colocado nesse candle, você pode marcar essa região de pavio como sendo uma região importante, entendeu? Eu não vou falar agora sobre localização desses tipos de candle, porque isso daí vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Mas por enquanto, eu acho que identificar esses candles no gráfico associados a volume, tá bom? O doji com sombras para cima grandes, né, e para baixo grandes, ele significa indecisão. Então, quando você tem uma abertura muito próxima do fechamento e você tem um preço que ele viajou até a máxima, viajou até a mínima e fechou aqui, cara, os caras não sabem para onde vão, né? O cara tá perdido lá numa estrada, ele anda 10 quilômetros para um lado, 10 para o outro e volta para o mesmo lugar, porque aquele lugar onde ele entendeu que ele estava é o que faz mais sentido pro cara pô, ele tá indeciso, para onde que eu vou? Eu não sei para onde eu vou, né? E o que a Ana Colin fala é que quando você tem muito volume em determinados tipos de candle, você precisa ficar ligado, você entendeu? A gente vai dar uma olhadinha no gráfico aqui daqui a pouco para ver como é que isso daí fica, tá? E você tem os candles de força, óbvio, né? Você tem uma abertura distante do fechamento, né? Com bastante volume, você tem força, tá? Então, fica, fica fácil, né, de você entender esses padrões aí de candles quando você associa esses padrões ao volume, né? Então, vamos lá, vai. Vamos tentar achar rapidinho aqui, né? Algumas coisas. Por exemplo, ó, ontem, né, sexta-feira, não é um doji clássico, você entendeu? Porque ele não tem o fechamento aqui no meio, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais ampliado. Vamos lá. Ele deveria ter um fechamento um pouquinho mais centralizado, vamos dizer assim, né? Poderia ter um fechamento aqui assim, né? E um negócio lá para cima e um negócio aqui para baixo, né? Mas você pode quase que enxergar mais ou menos desse jeito, né? Então, não é um perfeito, mas
Beleza, tem bastante volume. A história do volume médio, né? Vamos lá, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Como é que a gente avalia o volume médio? Pô, se você desenhar uma linha reta, né, durante toda a sessão do dia anterior, né, até 1h30 da tarde, cara, esse volume aqui, ele foi o maior volume de todos até então, né? 263, 249, 253, ele foi maior do que qualquer volume, né? Um volume de venda por conta do fechamento, um volume mais ou menos na indecisão. Pô, será que eu posso fazer isso daqui e determinar uma região onde talvez eu devesse prestar um pouco de atenção? Você entendeu? Posso fazer isso daqui, né? E prestar um pouco mais de atenção só baseado na informação desse volume. Você entendeu? E se a gente observar o dia de ontem, né? Olha aquela regiãozinha lá, ó, né? Da máxima, lá em cima do pavio, da mínima do pavio aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo deixar ele preenchido aqui, vai. Só para fazer mais vista. Então, assim, isso daqui só baseado numa informação, sabe, básica, né? Formato de candle e volume, né? É óbvio, no decorrer do pregão, vamos colocar isso daqui para cá, né? A gente teve volumes que foram menores, 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 pumba. Putz, apareceu um chefão aqui, né? Um Big Boss. Tá, beleza. Marca máxima e mínima do Big Boss. Ou, né, se você preferir, né, como a gente costuma fazer, a gente marca a sombra do Big Boss. Então, essa sombra é o limite, né? E o que eu quero dizer com limite? Por que que os candles eles fazem muito mais sentido para mim quando eu analiso com volume? Porque se todo mundo vendeu no corpo do candle, essa área aqui em cima da sombra é a área de rejeição. É a área onde os caras não querem negociar. Definitivamente os caras não querem negociar aqui. E se os caras não querem negociar aqui, o que eu vou fazer aqui? Ah, vou comprar esse rompimento, cara. E foi volume pra cacilda, cara. Foi mais volume do que aqui, ó. Né? 353. Aqui a gente tem 383. E daí você poderia ter pensado, porra, beleza. Vai romper essa região, a parada vai destroçar pra cima. E o negócio não foi. E aí, né? Então, o que a gente entende é que, beleza, você fazer uma análise, você fazer uma interpretação, você saber ler, né, o que o preço e o volume está querendo dizer para a gente, pode ser uma boa. Pô, Fabio, mas Cacilda, meu, se volume e preço não faz a gente adivinhar as coisas, e pera, calma, ninguém está dizendo que volume e preço não faz a gente adivinhar, entre aspas, porque faltam alguns outros conceitos aqui, tá? Eu estou sendo bastante simplista. Existem os conceitos do Richard Wyckoff, né? E são conceitos, acho que, muito mais complexos do que isso que eu estou tentando explicar aqui de maneira simples. Por enquanto, a coisa aqui ela está um pouco mais simples, entendeu? E a ideia também não é nem explicar a respeito de Richard Wyckoff. Quem quiser depois aprender Richard Wyckoff, volume puro, na veia mesmo, você vai procurar o curso do Eduardo Custódio. Eu vou deixar o link do curso dele aqui na descrição também embaixo, tá legal? E, pô, recomendo, tá? Se você tiver a fim de aprender volume mesmo para valer, faça como eu fiz aí, comprei o curso dele há um tempo atrás, já tinha estudado bastante. Ah, é legal porque o cara ele é brasileiro, então o vídeo em português às vezes facilita e ajudou bastante os meus insights lá com relação a volume e preço, tá? E é óbvio, né? A análise do volume permitiu eu ter um pouco mais de entendimento a respeito do OBV, né? Que é o saldo do volume. Não vou falar sobre o OBV hoje, tá? Aqui é só volume e preço. E de novo, né? Pegadinha do malandro. Putz, o negócio foi e voltou com muito menos volume, né? Subiu com volume acima do volume inicial,
Você entendeu? Mas o preço não foi. E o preço largou uma sombrinha marota lá, né? E quando a gente começa a comparar tamanho de candle, olha o tamanho desse candle para a quantidade de volume, olha o tamanho, o spread desse candle para a quantidade do volume, olha o tamanho desse candle para a quantidade de volume. Então, esse candle aqui é um dojizinho onde a gente deveria prestar nossa atenção, entendeu? Porque apesar de ele não ter um spread extremamente grande, e aqui a gente está falando de 600 pontos, ele tem um spread que ele é muito próximo ao spread daquele candle com uma baita de uma decisão. Então, os caras aqui fecharam para cima, falaram, meu, nós vamos arregaçar essa parada, vamos levar o preço para cima. E eles não conseguiram, houve falta de interesse, né? O volume diminuiu. Putz, o volume diminuiu, e aí, ninguém quer comprar? Tipo, eu botei lá na banca, né, 500 hot dogs para vender e não vendi metade disso. Tipo, porra, o que que tá acontecendo, né? Faltou interesse? Faltou interesse. Aí os caras foram para comprar, mas o preço não se deslocou muito, né? E finalmente aquela indecisão característica, né? Pô, será que eu quero comprar hot dog mesmo de verdade? Será que eu não quero? Entendeu? E a partir do momento que o preço começou a ser negociado para baixo, né, dessa indecisão, a gente começa a ficar um pouco mais esperto, né? Putz, o volume vendedor voltou a aparecer, né? Será que os caras querem comprar? Será que os caras querem vender? Pô, Fabião, mas você acabou de falar que o martelo, né? Olha a sombra do martelo. Mas dá uma olhada no volume. Ele está um pouco menor do que o volume de decisão, né? E daí finalmente vem alguém e fala assim, meu, esquece, a parada é minha, nós não vamos comer hot dog, nós não vamos comer porcaria nenhuma, cara. Nós vamos comer outra coisa. E, e tá lá, né? E a gente percebe que depois que foi feita a decisão, né, baseada no volume, o preço não voltou mais. Ai, Fábio, eu, como sou da análise gráfica pura, eu teria marcado esse fundo, ó. E quando você percebe que perde o fundo, testou uma vez, testou duas vezes, na terceira perdeu. Cara, entende do jeito que você quiser. E não enche o saco aqui. Você entendeu? A parada aqui é volume e preço. Eu não estou interessado no preço. Como é que você sabe quantas vezes o preço vai testar determinado suporte e resistência? Ah, eu fiz o curso do X e o X fala que o preço ele é testado 3 vezes. Não existe motivo. E é por isso que eu fiquei extremamente chateado com essa história de análise gráfica, grafista puro. Respeito os caras. Respeito o cara que consegue entender isso daí só olhando candle. Eu não consigo. Eu preciso do volume. Ponto. Né? E eu me sinto mais confortável sabendo que existe muita gente comprometida com a venda aqui, né? E de novo, venda, 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 deslocamento de preço, apesar do volume estar diminuindo nesse sentido, ele foi muito grande, muito acima da média durante 3 barras. Olha o que eu falo aqui sobre anomalia. De novo, ó, na cara da gente. Um spread gigante para um volume, né, de 326 mil contratos, um spread pequenininho, com uma sombrinha, entendeu? Com 336 mais contratos. Muito mais volume, você entendeu? Do que o candle anterior, com uma sombra relativamente grande, né? Só que no próximo candle ele negocia abaixo. Cara, foram 3 candles aqui para a gente tomar a decisão, né? E se a gente parar para analisar isso daqui muito detalhadamente, ai, mas com gráfico parado é mais fácil. É óbvio que é mais fácil, é o que dá tempo da gente explicar aqui. Você entendeu? Na prática o negócio é um pouco diferente. Quer saber como eu negocio? Tem o link aí da mentoria embaixo. Preenche o formulário e a gente se conversa, né? Mas a parada é essa. Volume. Putz, tem volume. Olha lá onde o preço parou. O preço foi, testou, foi, testou, foi, testou. E daí, pô, descambou, né? É óbvio, existe o timing da entrada, existe a estratégia da entrada, e não é a intenção falar sobre isso daqui aqui, tá? Mas apenas analisar aí para esse volume, tá ok? Eu me estendi um pouquinho mais, o vídeo está indo aí para meia hora, mas eu espero que vocês possam ter entendido, tá? Essa relação de volume e preço. E na próxima aula eu vou falar a respeito, né, do meu
velho, bom e querido OBV, né? O OBV talvez não tivesse deixado a gente comprar esse topo aqui, né? E eu vou explicar o porquê que isso daí acontece. Beleza? Mas isso só na próxima, né? E existem ferramentazinhas também bastante legais, né? Que a gente vai desenvolvendo aí com os parceiros lá do canal e tal, e onde a gente está investindo um tempo também. Espero que a Nelogica possa ajudar a gente aí daqui a um tempo a deixar esse volume aqui, ó, o OBV em Candles, né, na plataforma disponível para todo mundo. Vai ser legal, vai ser show de bola. Eu acho que a gente está nesse caminho aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e curte, compartilha, dá um like aí. Hasta la vista.